Senhores telespectadores, estamos agora na Barra do Tejo, entre o Forte de São Julião da Barra e além a Torre do Bugio. A povoação que está na nossa frente é a Vila de Oeiras. Oeiras tem raiz num velho castro com muitos milhares de anos, o Castro de Leceia. A raiz. Eu acho que o tronco são as pedras das fortalezas. As fortalezas da Barra do Tejo, que foram elas que deram realmente importância a esta região da Barra. E a fronde da árvore, a que transformou o lugar em vila e por pouco a transformava em cidade, é o Palácio do Marquês de Pombal. Bom, pois é isso que vamos visitar. O Castro de Leceia, as memórias e as entranhas das fortalezas e as memórias pombalinas. Uma forma hoje obrigatória de começar a história de Oeiras é vir aqui a este lugar. Este é o Castro de Leceia. Tenho aqui uma publicação da Câmara que usa mesmo esta expressão. Oeiras há 5.000 anos. Monografia de Leceia. Há muita outra literatura. O Castro de Leceia, Sentinela do Tejo. Leceia, 1983-93, é o relato das escavações do povoado fortificado pré-histórico. O Castro de Leceia, do Dr. João Luís Cardoso, que é quem tem dirigido as escavações, e honra-lhe seja. Há 15 anos que não faz outra coisa. Nesse sentido, é de facto uma lição para certos exploradores intermitentes, exploradores assim de período de férias, que abrem agora 2 metrozinhos de vala aqui, para o ano outros lá muito longe, e é claro, acabam por não descobrir coisa nenhuma. As explorações aqui duram desde há 15 anos, constantemente, e foi possível pôr aqui à vista um povoado pré-histórico da maior importância. Tem mais de 10.000 metros quadrados, são perfeitamente visíveis as linhas de defesa com uma espécie de torreões que guarneciam as muralhas e que está aqui realmente desde há 5.000 anos. Foi possível, com base nele, estabelecer o teor de vida destas populações durante mais de 1000 anos consecutivos. Já que lhes estou a falar assim de coisas muito antigas, queria dar resposta a uma das minhas correspondentes que me mandam perguntar tudo. Esta senhora é a Elizabeth Carla Rangel de Lemos e é do Sobralinho da Alverca. Manda-me uns fósseis, são estes, há aqui mais um, que são peças realmente muito bonitas. E ela pergunta-me o que é isto. Bom, isto assim, a uma primeira vista, sugerem bolotas, quaisquer frutos, quaisquer vagas. Bom, mas eu não sou especialista e nestas coisas não há como perguntar a quem sabe. Eu dirigi-me a um amigo meu, que é especialista na matéria, o Coronel Vivar de Sousa, e ele disse-me, não, isso não tem nada a ver com vagas, com frutos, isso não é da terra, é do mar. Isso são crinoides. Crinoides, e a época, isso vem do Jurássico, é uma coisa que pode ter mais de 100 milhões de anos. Para saberem o que são crinoides, eu vou-lhes mostrar uma peça que é um ouriço do mar. Vem este ouriço do mar, que é da mesma família a que pertenciam estes crinoides. Estas pequenas protuberâncias num animal da mesma família dessas épocas recuadíssimas, essas protuberâncias tinham este aspecto. São, portanto, crinoides com mais de 100 milhões de anos. Olhe,
era do tempo dos tais dinossauros de que agora se fala tanto. Nos tempos históricos, o Eiras só volta a ter realmente muita importância com a construção das fortalezas. Esta que estão a ver, São Julião da Barra, a construção é iniciada pelo rei Dom João III, depois é continuada pelo Dom Sebastião, pelo cardeal Dom Henrique, há aqui uma porta que é a porta do cardeal, depois pelo Filipe II, pelo Filipe III. É uma obra que dura muitos anos e é um grande esforço militar. A explicação era esta: confiava-se que se houvesse um forte daqui com grandes canhões e ali ao meio do rio, numa ponta que chamavam a Cabeça Seca, um outro com canhões a passar para cá, nenhum navio inimigo conseguia forçar a barra e chegar a Lisboa. Bom, realmente isso não aconteceu porque, sabem, isto é o que se diz, eu vou contar, acho que isto podem ser rumores de caserna, mas ainda hoje se conta isto. Quando vinha lá o inimigo, eles apontavam os canhões, mas um canhão, eles tinham muito medo dos canhões, porque os canhões eram um bocado velhos, aquilo podiam rebentar pela frente, e se rebentasse à frente, é claro, lá ia o tiro, mas se rebentasse atrás, lá iam eles. Então os nossos artilheiros, quando vinha o inimigo, pegavam fogo, mas primeiro rezavam 3 Ave-Marias a Santa Bárbara. Ave Maria, cheia de grande... É claro que era para ver se o canhão não rebentava pela parte de trás, não saía o tiro pela culatra e os não matava a eles. Quando acabavam por disparar o tiro, bom, já o navio lá não estava e os fortes não serviram para nada. Não serviram para nada. Nem sequer quando foi a invasão castelhana de 1580, este forte não deu um tiro, porque o governador, que era o Tristão da Veiga, mandou perguntar ao general castelhano se não daria ali uns 4.000 cruzaditos, 4.000 cruzados, e o homem disse: está bem, dou-te os 4.000 cruzados. E esse governador da Fortaleza, general, um homem que durante a vida inteira tinha prestado serviço e que tinha imenso prestígio, e em quem se confiava que ia salvar Lisboa, porque é claro, com os canhões todos assestados, a esquadra castelhana não podia passar, esse homem acabou por infamar a sua memória por 4.000 cruzados. A partir daí, a Fortaleza teve só um triste fim. Foi um cárcere para prisioneiros políticos. Eu espero poder entrar lá dentro para lhes evocar as memórias de alguns desses prisioneiros. O outro forte que devia cruzar os fogos com São Julião da Barra era a Torre do Bugio. Estamos a vê-la, é um belo monumento da Renascença, uma torre circular, inspirada em modelos italianos, ainda hoje é uma soberba construção. Infelizmente, vejam o estado em que ela está. Aqui a força das torrentes já levou um bocado da muralha. Hoje é praticamente impossível ir lá dentro. Aliás, não há lá ninguém. Os próprios faroleiros que outrora lá estavam e serviam de guardas, já lá não estão. Agora é tudo automático. E a Torre do Bugio, que faz parte da paisagem natural do Tejo, faz parte da nossa visão histórica da cidade. A Torre do Bugio era a sentinela do estuário, era ela que estava aqui para não deixar passar os corsários que perseguiam as naus vindas da Índia. A Torre do Bugio está perto da ruína.
Estamos agora na cisterna da fortaleza de São Julião da Barra. Bom, é claro que esta fortaleza, desde aquela miserável rendição de 1580, perdeu todo o seu prestígio militar. Bom, e passou a servir apenas de calabouço. Servia para meter aqui os que estavam no partido vencido. Naturalmente, quando ganham os Filipes, meteram aqui todos quantos eram contra os Filipes. Todos não. Meteram muitos. Depois vem a restauração e metem aqui os que eram pelos Filipes. Depois vem aqui o Marquês de Pombal, e isto serviu de prisão de Estado. Estiveram aqui, por exemplo, os jesuítas. Estiveram aqui muito tempo a aguardar os navios que os levaram para os seus exílios. Depois vem o liberalismo, e primeiro os miguelistas meteram aqui os liberais, depois os liberais meteram aqui os miguelistas, mas é nessa altura que se dão os grandes dramas da Torre. Um deles é a morte de Gomes Ferreira de Andrade. Esse foi metido ali num cubículo atrás daquela porta que estão a ver. Porquê? Gomes Freire era um homem cheio de prestígio, um general que durante anos se tinha batido sobre as bandeiras do exército napoleónico e que tinha voltado a Portugal cheio de prestígio, mas também de suspeições. Este é lá pelos franceses. E é claro, como os franceses tinham sido vencidos, agora quem era acusado de afrancesado vinha aqui para o calabouço, naturalmente. Como também estiveram cá antes muitos acusados de inglesados. Gomes Freire foi acusado de estar implicado numa revolta para instalar em Portugal uma Constituição e um governo de tipo europeu, moderno. Tanto bastou para que fosse preso, trazido para aqui, julgado e condenado à morte. As páginas, é o Raul Brandão quem conta isso, as páginas que descrevem a execução de Gomes Freire são muito dramáticas, porque ele era um homem realista e não tinha dúvida, tinha caído nas mãos dos inimigos, eram os inimigos que o iam julgar, e é claro, a gente bem sabe, eu bem sei como é a justiça dos nossos inimigos. Ele esperava que o condenassem à morte, mas à morte como general que ele sempre foi, e um general que nunca voltou a cara às balas. Portanto, na hora da execução, pôs a sua farda, a sua banda de general e preparava-se para comandar o pelotão de execução e dizer ele próprio: fogo! Quando virem uns criados da prisão trazerem-lhe a alva dos enforcados. A alva dos enforcados era uma espécie de grande saco de linho que se atava no pescoço e se atava aos pés. O único traje que se podia levar para o cadafalso. Bom, e assim foi. Ele, descalço, pisou o terreno até ao lugar onde estava erguida a forca. Ali foi enforcado. Depois queimaram, acenderam uma fogueira para reduzir o corpo a cinzas. Mas é claro que esta coisa de cinzas é sempre tudo muito relativo. Cinzas foram uma chamuscadelas, que já era tarde, era noite, felizmente havia luar. E estavam todos com pressa de ir para casa. Portanto, chamuscaram o corpo, deitaram-no ao mar. Deitaram-no ao mar, é claro, as ondas voltaram a pô-lo na praia e andava a praia cheia de cães famintos, e foi assim que Gomes Freire acabou. Quando o liberalismo triunfou, quiseram fazer a justiça e ergueram-lhe um monumento, por sinal que bem singelo, é uma cruz torcida, uma cruz torta, como torta foi a justiça que lhe fizeram, mas até a cruz parece que tinha um destino marcado. Estava exatamente no terreno onde, muitos anos mais tarde, foi construída a autoestrada. Bom, foi preciso tirá-la. Tiraram-na e levaram-na lá para cima, está agora ali entre umas palmeiras, mas aqueles terrenos são uma pertença militar e, portanto, para não haver confusões, puseram-lhe toda à volta
uma barreira de arame farpado. Eu acho que é simbólico e impressionante. O primeiro mártir do liberalismo em Portugal continua hoje rodeado de barreiras de arame farpado. Depois estiveram aqui presos centenas e centenas de liberais. Tudo isso é descrito neste livro, A História dos Prisioneiros de Estado na Torre de São Julião da Barra. É um livro que está injustamente esquecido. Um desses presos que morreu aqui era um magistrado, Manuel Borges Carneiro, era juiz, foi deputado, era presidente da Câmara dos Deputados, quando o Dom Miguel recupera o poder e, é claro, meteu-o logo na cadeia. Passou aqui anos também a escrever. Esse escreve um livro completamente diferente, um livro a que chama O Mentor da Mocidade, ou Cartas sobre a Educação. São os conselhos que ele tem para dar à juventude do seu tempo. Eu leio-lhes também aqui apenas algumas palavras. A maneira como no seu tempo se ensinava a história, vejam vocês. Chamam glória ao roubo e à matança. Representam como deuses os que são flagelos dos homens e como heróis os que deviam pintar como salteadores e piratas em Ponto Grande. Este homem foi acometido pela epidemia de febre amarela em 1832, ainda o levaram à pressa numa carroça com magotes de outros empestados para a cidadela de Cascais, mas quando chegou lá, morreu. O livro ficou longo tempo inédito. O que lhes estou a mostrar é a primeira e única edição que existe. Como é possível que um livro destes esteja tão completamente ignorado? E também é espantoso como este palácio que está na nossa frente chegou a este grau de degradação. Este é o famoso Palácio do Marquês de Pombal. É claro, é o palácio em Oeiras. Ele fê-lo quando era conde de Oeiras. Aliás, ele tem ali uma outra dependência, onde hoje está a Câmara Municipal, que eram as cocheiras. Era lá que ele guardava os coches. Eu gostava que olhassem para aquela coroa, é a coroa já de Marquês, uma coroa enorme, com o brasão da família, o brasão dos Carvalhos. É um brasão opulento, enorme. Como enorme é este palácio, enorme e uma obra-prima de arquitetura. Ele já havia aqui uma casa de quinta de um tio dele, que era cônego na Sé Patriarcal de Lisboa. E esse tio fez aqui um morgadio e ele já tinha quinta e as armas do tio com o barrete de cônego. Nessa altura os cônegos de Lisboa usavam um barrete como aquele, e que está na outra porta. Mas ele depois pegou nessa quinta do tio, herdou, ampliou-a, comprou todas as terras à volta, fez aqui um domínio enorme e mandou transformar a casa de quinta num suntuoso palácio. O desenho do palácio é do Carlos Mardel. Mardel é um arquiteto, grande artista, húngaro, que veio para Lisboa no tempo do rei Dom João V, em 1732. Eu penso que foram as obras do Aqueduto das Águas Livres que fizeram o Mardel vir para Lisboa. A verdade é que ele ficou aqui a vida inteira,
E a última obra do Carlos Mardel é exatamente o desenho deste palácio. O palácio vivia aqui o Marquês de Pombal, quando morreu o rei Dom José, e ele foi expulso da corte e teve que ir viver para Pombal, para uma casita que modesta. Este palácio era realmente a menina dos seus olhos. Ele passava aqui todo o tempo que podia. Ele reuniu aqui obras-primas de todos os grandes artistas do tempo e ficou, por isso, muito ligado à história de Oeiras. Ele conseguiu que o rei transformasse Oeiras, que era um pequeno lugar de lavradores, em vila, e mais, levou o rei a passar fural, está aqui o fural de Oeiras, com ainda a coroa de conde, e um fural passado à maneira dos furais de Dom Manuel. Devo dizer que isto é realmente um anacronismo, porque no fim do século XVIII, isto é de 1760, já não havia furais. Os furais são realmente de três tipos: os velhos, que é até o Dom Manuel, os novos, que são os da Reforma Manuelina, e estas curiosidades. Isto é um chamado fural novíssimo. É só para ser uma vila com tanta dignidade histórica como as outras. Depois nomearam para aqui uns governantes, enfim, da Câmara, que fizeram um conjunto de posturas de que está impressa. Eu acho que esta Câmara tem feito muito bem em publicar toda a documentação. Isto é o Memorial Histórico de Oeiras, publicado pela Câmara de Oeiras. E tem as posturas da Câmara, do tempo de Pombal. Elas têm este interesse. Claro que os homens aqui da Câmara eram umas criaturas do Pombal, que cumpriam as ordens que ele lhe dava e que só legislavam o que ele exigia. As leis são muito curiosas, as posturas. Por exemplo, esta proíbe, imaginem, proíbe as mulheres bravas. Havia umas mulheres que discutiam muito umas com as outras na rua. São proibidas as mulheres bravas. Quem discutir na rua paga 500 reais de multa. Esta outra a seguir proíbe jogar a bola nos dias de semana. Jogar a bola só ao domingo depois da missa. E quem jogar antes disso paga 500 reais de multa. Mas para mim a melhor de todas é realmente esta, que proíbe nem mais nem menos de falar com mulheres brancas ou pretas, novas ou velhas, casadas ou solteiras. A fala entre homem e mulher é punida com 500 reais de multa. Não há dúvida de que Pombal gostava de um país organizado, um país onde não houvesse nada que pudesse provocar atritos. E quando havia atritos, olha, eu sei que está a passar o tempo e vou acabar com isto. Ele pediu ao rei para mudar aqui para Oeiras a grande feira das Mercês, que se fazia ao pé das Meleças. O requerimento é evidentemente o requerimento dele, é por alíneas. Há muitas razões para mudar. A linha A, esta, B, C, D, E, e termina com esta razão. Nas feiras há sempre zaragatas populares. Pois bem, em Oeiras temos 3 regimentos de infantaria e artilharia para pôr cobro às zaragatas do povo. Estas notas são, é claro, são todas elas traços de caricatura, mas são excelentes para traçar um perfil de um estadista que acreditava na repressão, que acreditava nos regimentos e que realmente, apesar de toda a sua grandeza, não compreendeu que o principal predicado de quem governa um povo é fazer-se amar por esse povo. Isso explica que aqui à volta de Oeiras, depois que se fez este palácio,
aqui em todo este circuito de muitas léguas, ninguém fez palácio algum. E o próprio Palácio do Conde de Oeiras, depois Marquês do Pombal, é hoje sede de um edifício público. Funciona aqui uma escola superior, mas olhem para esta fachada. Olhem para estes medalhões remendados a cimento. Isto que devia ser um monumento pombalino, um monumento à memória de um homem que realmente, e apesar de todos os seus contornos contraditórios, fez um esforço imenso para fazer de Portugal uma nação civilizada.